Olá, começa agora o Tela 1 Olimpíadas desta terça-feira, 31 de julho. E o Tela 1 Olimpíadas de hoje começa falando sobre basquete, que hoje o Brasil enfrentou a líder, os donos da casa, e acabou fazendo um jogo meio complicado ainda mais no primeiro quarto, né? Um quarto assim, pífio, podemos dizer assim. É bem ruim, apenas 4 pontos em 10 minutos, eu acho que nunca, eu pelo menos... Foi o pior primeiro quarto da história das Olimpíadas. Eu nunca tinha visto isso. Em 10 minutos o time conseguia fazer apenas 4 pontos, o Leandrinho forçando muita jogada, até desnecessária, o Varejão, o Thiago e o Nenê quando entrou não estavam funcionando muito bem. O Huertas fez 2 faltas rápidas que acabou comprometendo um pouco o andamento. Colocar o Raulzinho para estrear nas Olimpíadas, um jogo que era meio complicado. Inclusive o Manhano optou por usar o Raulzinho ao invés do Larry, né? Que no primeiro jogo ele usou muito mais o Larry Taylor. Mas aí o Ruben já, naquela pausa, já deu um esporro em todo mundo e o segundo quarto já foi vencido por 26-13. Mas mesmo assim... continuou difícil o jogo, porque o aproveitamento no primeiro quarto foi de 10%, né? Foram 21 arremessos com 2 bolas na cesta. E subiu para 38%, que ainda é muito ruim, mas para quem estava chutando 10%, 38% até que foi uma boa melhora. A impressão foi que o apagão que aconteceu na primeira rodada... contra a Austrália. No último quarto, refletiu nesse primeiro quarto do Brasil. Um quarto muito fraco, um jogo muito feio. E o Brasil teve sorte de jogar contra a Grã-Bretanha, que não é lá essas coisas. Né? Agora, se o Brasil entrar assim contra a Rússia, vai levar uma diferença muito grande e vai ser difícil recuperar esse placar. E foi um primeiro quarto ruim não apenas por parte do Brasil, mas como também da Grã-Bretanha. O nível do jogo foi péssimo. Terminou só 11-4 o primeiro quarto, um placar ridículo por basquete. Foram 7 minutos sem ninguém marcar a cesta. E depois o Brasil conseguiu se recuperar, como vocês disseram, mas não deslanchou, não teve aquele jogo que se esperava, como foi com os Estados Unidos, e encher os olhos dos fãs. É um jogo até de se preocupar, mas no fim o Brasil escapou com a vitória, escapou mesmo. Né? Que era o mais importante. E o Brasil está com problema mesmo no primeiro quarto, né? Contra a Austrália foi a mesma coisa, acabou ficando ali 3 minutos e meio sem pontuar e agora novamente, será que estão entrando em quadra desacordados, sem atenção? Eu acho que no primeiro jogo ainda tinha aquela desculpa, né? Estreia, 16 anos fora. Mas os atletas falando que não estavam conseguindo dormir direito. Mas para hoje não existia essa desculpa, até por já ter ganho o primeiro jogo e por ser uma equipe muito mais fraca do que foi no primeiro jogo. E como o Ângelo disse, se jogar assim contra a Rússia vai tomar de monte. E muitas falhas do Leandrinho Barbosa e do Marcelinho Machado. E até por parte do plano de ataque do Brasil. No primeiro quarto, os últimos 3 ataques do Brasil foram exatamente da mesma maneira. O time gastando os 24 segundos e no fim chutando para 3. O Marcelinho Machado da cabeça, da frontal à cesta, e errando todas. Todos os comentaristas ficaram até um pouco revoltados com essa situação, porque a cesta estava sendo forçada e o Brasil não conseguia trabalhar para dentro do garrafão e fazer uma cesta fácil. Como de costume, o Marcelinho Huertas conseguiu levantar o time de volta, acabou o jogo com 13 pontos e 8 assistências, várias delas para o Thiago Splitter, que acabou com 21 pontos no jogo cestinha do Brasil. E ainda bem que o Brasil tem esse ponto forte do Marcelinho Huertas, que senão a coisa ia ser bem mais complicada. Falando em ponto forte tá o Tsonga, né, no tênis, arrebentando e novamente pegando podemos dizer, uma pedreira assim no meio do caminho, com uma tão sonhada medalha de ouro no tênis olímpico. E foi um set aquém, né, o tie-break, né, Gustavo? Foi o set mais longo da história das Olimpíadas em termos de games, 48. O antigo recorde era 31. E foi 25-23 a parcial. E o Tsonga vem forte na grama de Wimbledon. Ele já fez semifinal no torneio de Wimbledon do ano passado, derrotando o Roger Federer, que foi campeão 7 vezes lá e sempre é franco favorito. E fez uma partida duríssima hoje, assim como tinha feito contra o Bellucci. Hoje enfrentou um adversário mais sacador, que é o Milos Raonic, um canadense que saca muito forte, muito jovem, uma promessa para o futuro.
E na grama você ter um bom saque é uma qualidade que te acrescenta muito ao jogo. Faz você ser muito difícil bater um sacador na grama por ser um piso rápido e difícil de devolver. Mas, por outro lado, o Tsonga também se aproveita disso e com golpes fortes conseguiu derrotar essa pedreira que foi o Milos Raonic. O Tsonga que usou do saque dele no primeiro jogo contra o Bellucci. Ele estava sacando sempre quando precisou, sempre quando estava breakpoint contra. Ele sacou um absurdo e hoje ele provou disso, né? Só que, como o Gustavo disse, o terceiro set que ele não acaba no 7-6, né? Ele tem que abrir 2 e foi até abrir 2, acabando com 25-23 só. O jogo durou 4 horas exatas. E hoje no judô, como a gente tinha falado no programa de ontem, que a grande esperança de medalha era o Guilherme. Acabou, como o Rodolfo falou, que se ele não viesse com medalha, seria uma decepção. Foi uma decepção mesmo? Vocês acham isso? Eu acho que com certeza foi uma decepção. Foi talvez o primeiro favorito brasileiro que caiu realmente, porque ele era, não diria favorito para ganhar ouro, mas certamente uma medalha era muito acessível a ele. E ele perdeu uma luta um pouco vencível contra um americano nas quartas de final, após 2 vitórias na primeira rodada e na segunda, uma vitória tranquila na segunda rodada por Ippon. Depois dessa derrota ele foi para a repescagem e não conseguiu se recuperar, talvez por uma pressão já psicológica, e perdeu a chance de disputar sequer o bronze. Ele, inclusive, contra o americano, ele não deu um golpe durante a luta inteira, né? 5 minutos de luta, ele não conseguiu aplicar nenhum golpe no americano. Faltou... A minha impressão que eu tive foi que ele foi muito bem estudado pelos adversários para os Jogos Olímpicos. Exatamente. É complicado até pro Guilherme, porque ele é o cara mais visado. Tem ele, um coreano, na categoria. Coreano que acabou sagrando-se campeão. Que foi campeão. Então, todos os adversários não deixaram ele fazer o jogo dele, sempre escondendo a manga para não entrar nenhum golpe, mas não deixa de ser uma decepção. Até pelo sábado que a gente teve com 2 medalhas, Sara Menezes, Felipe Kitadai. E então a expectativa cresceu ainda mais para o Guilherme, que era no judô o favorito. O judô, eu senti que eles fizeram toda uma pompa para não ficar treinando em Londres, no Crystal Palace. Eles foram treinar em Sheffield, que é uma cidadezinha mais do interior. Os judocas só estão indo 2 dias antes para a Vila Olímpica. Você acha que a falta do clima olímpico está fazendo diferença? Não sei se pode estar fazendo diferença isso, mas às vezes até atrapalha pro atleta não pegar no tranco logo, né? Porque a confederação tem medo de que esse clima da Vila Olímpica também atrapalhe. Aí é meio que 2 pesos, né? Pode atrapalhar por ficar lá, mas também pode não atrapalhar de sentir falta desse clima. E como eu disse ontem, que se o Guilherme não voltasse com medalha seria uma decepção, e foi, porque a primeira luta ele venceu, mas venceu só pro Yuko. A segunda... Yuko de penalidade. A segunda parecia que ele ia deslanchar, se aquele Guilherme todo mundo conhece. Ele deu um Ippon, aí todo mundo achou que ele finalmente ia deslanchar, mas ele foi facilmente batido pelo americano. Penalidades que vem sendo via de regra nessas Olimpíadas, né? Sim. A gente vê muitas lutas que os 2 atletas vêm com um jogo defensivo, só esperando as faltas para acabar. A gente até estava conversando fora do ar que essa Olimpíada está deixando a desejar no judô, né? No judô poucos Ippons, né? Muitas vitórias por penalidade. Por penalidade. Não é bonito a gente ver uma luta com os 2 fugindo, os 2 com medo de arriscar. De levar um contragolpe, então... E hoje, né, decepcionante. Nessa categoria do Guilherme até 81 quilos, o sul-coreano que foi campeão, ele ganhou na final de um alemão que em 2008 em Pequim, os mesmos 2 atletas fizeram a final, só que o alemão tinha sido campeão em Pequim. Agora o sul-coreano conseguiu dar o troco. E agora falando um pouquinho de natação, o Cielo conseguiu se classificar com o 5º tempo para a final dos 100 metros livre, e o Phelps novamente ficou com vice-campeonato num torneio olímpico esse ano, né? O Cielo que na primeira bateria de manhã ele nadou para o gasto, né? Acabou com o 10º tempo só, e todo mundo acabou ficando até meio preocupado, mas na segunda bateria agora deu para ver que ele forçou mais um pouco, que ele está preparado. E o Phelps no 200 borboleta, todo mundo achando que ele ia ser campeão, mas o sul-africano veio ali uma prova incrível, né? Prova incrível
Na última abraçada ali, o sul-africano conseguiu por 5 centésimos ganhar do Phelps. O Phelps acabou esticando o movimento, né? Não ia dar tempo dele dar mais uma abraçada, né? No nado borboleta. Então o australiano acabou na última abraçada levando essa. Quase um empate técnico, né? Que não existe. Mas na última abraçada foi que ninguém esperava, né? O Phelps era favorito e tudo. E até faltando 10, 15 metros, a vantagem do Phelps era bastante larga. Ele tinha meio corpo. Ele virou a piscina com 3 décimos de vantagem e parecia que a vantagem não tinha diminuído até aquela parte. Mas do nada, o Chad le Clos, que é o sul-africano que ganhou, veio num sprint final sensacional e bateu o Phelps de forma épica, assim, numa prova que provavelmente vai deixar o Michael Phelps sem dormir esta noite. E o Michael Phelps acabou ficando com a prata na natação, mas os Estados Unidos ganharam na ginástica artística. E a Rússia foi uma decepção, podemos dizer assim, Gustavo? Não a Rússia, mas a China, que tinha sido campeã na última Olimpíada e ficou sem pódio dessa vez. E a equipe americana, que é muito tradicional no esporte, conseguiu a medalha de ouro, surpreendentemente sem a maior estrela dos últimos anos, que era a Shawn Johnson, que se aposentou há pouco tempo atrás. Mas mesmo assim, a equipe americana sempre revelando novos talentos, se mantendo à base. Fez uma atuação brilhante hoje, né? Uma apresentação maravilhosa. Uma apresentação bem maravilhosa, bem digna da delegação americana, da tradição americana no esporte. A Rússia ficou em segundo e a Romênia, uma delegação muito tradicional nesse esporte, na ginástica, ficando em terceiro com bronze e contando com a volta da grande Catalina Ponor, que disputará competições individuais nos próximos dias. E no vôlei de praia, a dupla brasileira, a Thalita e a Maria Elisa, ganharam novamente, tiveram 11 match points para até fechar o placar, e o Alisson e o Emanuel também ganharam e são líderes do grupo A. A Maria Elisa e a Thalita que tiveram 11 match points, 9 deles no segundo set para fechar e ganhar logo o jogo, acabaram tomando a virada e tendo que disputar o terceiro set e o tie-break, posteriormente conseguiram ganhar. O Alisson e o Emanuel e também o Ricardo e o Pedro Cunha, que vem atropelando os adversários, ganharam todos os jogos. E também a Juliana e Larissa, que ainda estão invictas na competição também, que ontem bateram a dupla alemã por 2 sets a 0. Vôlei de praia que dá para esperar grandes resultados nessa Olimpíada, o que reflete a força que o Brasil tem, né? Desde Atlanta em 96, que foi quando o vôlei de praia passou a ser um esporte olímpico. O Brasil sempre com duplas muito fortes e nessa Olimpíada temos 3 duplas com chances grandes de medalha. Sim, provavelmente, e talvez, dependendo do que acontecer, o vôlei de praia pode até levantar o Brasil no quadro de medalhas. Com 2 ouros, né? Com 2 ouros. E hoje, no jogo da Maria Elisa e da Thalita, 31-29 o segundo set para as alemãs, 9 match points desperdiçados, a dupla brasileira tinha um 7 a 0. E a gente lembra que o segundo set o primeiro e o segundo só vão até 21, né? Foi até 31-29 o segundo set. Incrível. Vamos conferir como está o quadro de medalhas desses jogos até o momento? Então, a China permanece em primeiro lugar com 10 medalhas de ouro, sendo 19 no geral. Os Estados Unidos vem com 8 de ouro, com 21 no geral, com mais medalhas, mas perde ali para a China. A França está com 4 medalhas de ouro, em terceiro lugar, e o Brasil caiu mais 2 posições e agora está em 14º com as 3 medalhas do sábado ainda, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Caiu mais um pouquinho porque o sul-africano que conseguiu uma medalha de ouro fez a África do Sul dar um salto maior no quadro de classificação, e o Brasil está estagnado, né? Desde sábado com essas 3 medalhas, a gente até um pouco decepcionado com o Guerreiro ainda. Quem sabe amanhã o Cielo não consegue uma medalha para ver se o Brasil consegue subir um pouco na classificação. Tem o Thiago Pereira também, que pode conseguir a classificação para o final dos 200 medley. E também mais para o fim da semana, a Mayra Guiar no judô ainda. E também amanhã tem o Thiago Camilo no judô. Thiago Camilo. Mais um dia sem medalha para o Brasil, mas a gente espera que amanhã seja um dia melhor na natação e no judô. E amanhã a gente volta com tudo que aconteceu nas Olimpíadas no 5º dia de competição, Gustavo? 5º dia de competições, lá em Londres, na Inglaterra, fervendo cada vez mais as Olimpíadas, entrando em momentos decisivos e emocionando a todos. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no Tela 1 Olimpíadas, Londres 2012. O espírito olímpico também passa por aqui. Até amanhã.